Alô pessoal, meu nome é Elson Guila e neste vídeo vou mostrar como produzir cartas de forma automática, ou seja, numa situação em que você tem, por exemplo, numa situação em que tem que comunicar os clientes sobre possível aumento de preços para o ano 2021, você tem uma lista de clientes e pretende produzir as cartas. Como é que você pode produzir essas cartas de forma automática, sem precisar fazer uma carta de cada vez? Um outro cenário interessante é para os gestores de recursos humanos que pretende comunicar com os seus trabalhadores sobre uma possível alteração daquilo que é a remuneração do trabalhador, aquilo que ele vai ter no final do mês. Pode ser o caso, por exemplo, de um aumento anual, ou seja, a empresa decide atribuir um bónus a todos os trabalhadores e, com isso, pretende que eles tomem conhecimento, assinem um documento que depois vai para o processo individual do trabalhador. Gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir para que subscreva no canal e clique aí no sininho para que seja notificado em caso de publicação de novos vídeos. Há muito assunto interessante que eu pretendo trazer nos próximos dias, eu não gostaria que você perdesse. E também aproveitar e pedir também para vocês partilharem com as pessoas que podem precisar, se calhar, um pouco desse conhecimento para facilitar aí no trabalho do dia a dia, tendo em conta o lema a eficiência laboral, ou seja, fazer muito em pouco tempo. Para continuar, nós vamos precisar aqui pelo menos de 2 modelos de carta. O modelo de carta depende de empresa para empresa. Eu vou usar aqui um modelo. Não fiquem muito focados naquilo que é escrita, que está lá, aquilo que está lá em termos de conteúdo. Não gostaria que percebessem como fazer, portanto, para multiplicar as cartas ou para produzir cartas de forma automática. Portanto, vou precisar de 2 modelos. Eu vou ter aqui um modelo. O primeiro modelo tem a ver com o aumento de preços. Eu vou mostrar a seguir. Este aqui é o modelo para o aumento de preços, ok? E a seguir vou mostrar aqui o modelo para, portanto, a comunicação do trabalhador sobre possível alteração naquilo que é a remuneração mensal do trabalhador. No caso aqui, estou a falar de uma satisfação que a empresa tem, portanto, e acaba, neste caso, culminando com a alteração do salário, no sentido positivo, né, por o trabalhador, por reconhecimento daquilo que é a entrega e o zelo no desempenho das suas funções. Então, são esses 2 modelos que eu vou usar. Portanto, não preciso de mais nada, só preciso de 2 modelos, tendo em conta que nós vamos produzir essas cartas de forma automática, não há necessidade aqui de ter várias cartas. E também temos que ter aqui aquilo que eu vou chamar aqui de a principal base para a produção dessas cartas, que é, por um lado, a lista de cliente que se pretende enviar as cartas. Aqui está a lista de clientes, portanto, temos aqui na primeira coluna o código do cliente. A seguir temos aqui o nome do cliente. Esta é uma lista que eu tirei das páginas amarelas, portanto, não tem nada a ver com algo que esteja a trabalhar no meu dia a dia. E a seguir também é o endereço e depois a província e finalmente a referência. É importante colocar referência em todas as cartas que nós vamos enviar para os clientes, que é para usar em caso se houver alguma questão a colocar, eles vão fazer, portanto, referência, para que a repetição, daquilo que é a carta que receberam. Isto aqui é um exemplo para, portanto, a questão da comunicação das empresas, portanto, sobre o possível aumento de preço. A seguir eu vou mostrar uma planilha, portanto, com os trabalhadores. A primeira coluna tem aqui o número de trabalhador, é muito importante associar sempre as cartas em que se comunica ao trabalhador ao número do trabalhador, tendo em conta que o número do trabalhador é o número único de identificação do trabalhador dentro da empresa. Portanto, se nós nos mantivermos apenas na questão do nome, podemos encontrar 2 pessoas com o mesmo nome e, no final das contas, não sabermos exatamente a qual dos trabalhadores pertence a cada carta. Então, é sempre bom portanto, deixar de lado aqui na carta o número do trabalhador. A seguir tem o nome completo, mais uma vez, essa lista é uma lista fictícia, é criada por mim, eu baixei algumas listas na internet, não tem nada a ver com aquilo que eu trabalho no dia a dia. Depois de admissão, que nem precisamos, o departamento pode-se dar o caso no seu dia a dia, as questões ligadas à comunicação dos trabalhadores sobre uma eventual alteração, uma comunicação, qualquer que seja a comunicação, tem que ter também o departamento. Então, do exemplo, no final das contas, vocês vão saber
como fazer para colocar aqui o departamento. Portanto, depois tem a cidade aqui, a cidade também é facultativa, poderíamos estar aqui, e a referência que é muito importante, que é para, portanto, dar, portanto, uma identidade a uma determinada carta, e se amanhã houver alguma questão, também pode-se usar essa referência para fazer um questionamento, ok? Portanto, eu já tenho esses dois documentos gravados. Se você não tiver, prepare, né? Se tiver, por exemplo, uma lista dentro de um software, vai baixar do software e vai preparar a lista, portanto, numa planilha igual a esta, e também vai fazer a mesma coisa com os trabalhadores, ok? A seguir, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, portanto, vamos começar primeiro com a nossa carta aqui de aumento de comunicação, de aumento de preços, e vamos ver como fazer, ok? Essa opção chama-se Mailing List, é encontrada na linha de menus, você pode encontrar aqui no Mailing, ok? E depois vem aqui para a opção Select Recipients, ok? E depois Use an Existing List. Ok? Neste caso, ele vai abrir por defeito aqui My Data Sources, ok? Depois vai seguir, portanto, o caminho para encontrar, portanto, o documento ou a lista dos clientes, que é uma planilha feita em Excel, com aquele todo o conteúdo que acabei de falar há pouco tempo. Então, vai clicar nessa lista, vai clicar Open, ou por simplesmente fazer o duplo clique. Eu vou clicar uma vez e fazer o Open, também serve. Ele depois vai tirar essa previsualização que vai dizer, olha, eu tenho uma lista, eu tenho uma planilha onde tem uma folha chamada lista de clientes. Para o caso em que a sua planilha tem várias folhas, portanto, encontra aquela em que terá dado o nome exato, onde você vai provavelmente encontrar a lista dos clientes. Outra coisa muito importante é a planilha tem que estar organizada de tal forma que a primeira linha seja a linha onde estão lá os títulos ou estão lá o cabeçalho. Portanto, na lista dos clientes que eu mostrei há pouco tempo, nós temos a primeira coluna onde está, portanto, o código do cliente. Então, no título, no topo, está lá escrito o código do cliente. A seguir está o nome do cliente e depois para frente temos as outras designações. Tem que garantir que esteja configurada dessa forma. Okay? Se não estiver, volta a fechar o documento e prepare, portanto, a planilha e volta a abrir, que é para, portanto, fazer ou proceder com a inserção dos clientes. Ok? Vou clicar OK, que não há nenhuma alteração aqui, a não ser que você tenha várias folhas, conforme disse, você precisará indicar a folha onde estão os clientes, ok? No meu caso, só tenho uma planilha com uma folha, então não preciso, eu só vou clicar OK. E a seguir ele vai acionar aqui vários outros botões. São esses botões que vão trazer magia para o seu documento. A primeira coisa, dependendo daquilo que é a estrutura das vossas cartas ou da carta da vossa empresa, vocês, portanto, no meu caso eu vou usar uma sequência, vocês podem usar uma sequência diferente, não interessa, o que importa é que você vai saber como fazer. No meu caso eu vou usar aqui um Insert Merge Field, ok? Então eu vou clicar aqui, a primeira coisa que eu quero colocar na minha carta é o código do cliente. Então eu vou colocar aqui código do cliente. Então, quando eu produzir ou pisar aqui, pressionar aqui o botão Finish and Merge, onde serão produzidas cartas, ele vai usar esse espaço depois do Esmo Senhor para colocar o código do cliente. A seguir eu vou clicar aqui, a seguir eu vou querer que ele coloque, por exemplo, o nome do cliente. A seguir a isso eu gostaria que ele colocasse também o endereço, ok? Se vocês quiserem, podem colocar também aqui a cidade. Eu vou colocar a cidade, pronto, vou colocar aqui a cidade. Vou colocar aqui a cidade ou província, ok? Província, ok? E pronto, portanto, o que é que vai acontecer? Depois do Esmo Senhor, o sistema vai colocar, ok? Automaticamente vai produzir. Para o número de clientes que nós temos na planilha, ele vai produzir. Para cada carta, vai colocar o código do cliente, o respectivo nome do cliente, o endereço e a província. A seguir, o que eu sugeria é que vocês viessem e colocassem também a referência, ok? Portanto, vamos clicar aqui e vamos escolher aqui a referência. Portanto, neste cantinho direito aqui, logo abaixo da data, nós vamos ter, portanto, a referência. Outra coisa, mas Elson, como é que eu faço? Porque se eu clicar agora o preview, o que é que vai acontecer? A magia vai acontecer para visualizar, vai mostrar pelo menos o primeiro nome da carta, portanto, o primeiro cliente da carta,
e ao mesmo tempo, olha, Elson, como é que eu faço para boldar aqui, para colocar em negrito? Muito simples. Portanto, seleciona os campos que você vai querer colocar em negrito, vai para o Home e clica em Bold. Portanto, é só isso. O que vai acontecer é que, se você voltar para o mailing, clicar aqui no Preview, ok? Vai acontecer é que ele vai indicar, portanto, de forma, né, em negrito, as escritas ou, portanto, o código do cliente, o nome do cliente, a seguir o endereço e depois a província, ok? Para não ficar estranho, vamos fazer a mesma coisa com este senhor e pronto, ficamos assim. Ok, o que está abaixo disso não interessa, a não ser que você queira introduzir outros campos. Pode, do caso, por exemplo, que vamos ver a seguir, pode-se dar o caso de você querer colocar, repetir o nome do trabalhador para que ele possa assinar logo abaixo. Mas, okay, na carta não há de acontecer isso, entretanto, você pode, portanto, acrescentar outros campos, se estiver interessado, dependendo aí do modelo de carta que vocês têm na vossa empresa, ok? Então, pronto, nós já temos aqui um preview, nós já sabemos e temos a certeza que é aquilo que nós queremos. O que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui Finish and Merge. Então, ao clicar o Finish and Merge, vem aqui 3 opções. O que é que você vai fazer? Vai clicar a primeira que diz Edit Individual Documents. Então, ao clicar aqui, ele vai tirar um outro campo, onde vai te dar a opção para indicar se é, portanto, o documento corrente, ou você vai querer fazer apenas para um determinado número de folhas, indicando aqui o número de página a começar até a página, portanto, que pretende tirar. Portanto, eu vou considerar que eu quero tirar todas as cartas. Eu preparei uma planilha para tirar uma carta de todos os clientes, sem exceção. Então, vou clicar OK. E pronto, o que é que vai acontecer? Automaticamente o Word vai gerar as cartas, vai produzir as cartas e pode confirmar desde o primeiro cliente ao último, ok? Até o último cliente aqui embaixo. A única coisa que você vai fazer a seguir é salvar esse documento. Portanto, que é para depois imprimir. Pode imprimir, depois gravar, como por simplesmente pode imprimir logo de imediato, sem precisar gravar. Entretanto, você pode querer ter portanto, o documento gravado em algum sítio para futuras consultas. Então, no meu caso, eu vou fazer isso, eu vou salvar as cartas dentro da minha pasta de cartas, eu vou chamar isso clientes 2021. Ok? Eu vou clicar Save. E pronto, já está lá gravado. Eu posso fechar à vontade. O template continua aqui. Eu posso fechar e gravar. Dizer que pode acontecer no futuro é abrir o mesmo template e ele precisar de novo que você volte a fazer o carregamento da lista de clientes. Ok? Vamos a seguir para a outra carta. Para quem não percebeu na primeira, provavelmente vai perceber neste outro exemplo que nós trazemos aqui, que é da comunicação dos trabalhadores sobre uma alteração provável daquilo que é a remuneração mensal do trabalhador. Nós vamos abrir aqui, portanto, o modelo chamado comunicação. Aqui tem o seu logo, noutra carta também tinha a mesma coisa. É só para ter uma ideia de como é que se pode colocar ou estruturar essa carta. E vamos fazer a mesma coisa. Basicamente, o que nós temos que fazer depois de abrir o documento, se quisermos acrescentar os dados, temos que ter em conta aquilo que é o modelo principal, a política da empresa, como é que nós temos que posicionar a data, a referência, como é que nós vamos posicionar o nome, o número de trabalhador, se há necessidade da carta receber mais dados para além do número e nome, vocês vão saber fazer isso, vocês vão saber fazer de acordo com aquilo que são os princípios da vossa companhia. Então, a seguir, vou executar de novo o processo para inserir de forma automática, para produzir as minhas cartas automáticas. Eu vou clicar aqui no mailing, vou a seguir por aqui para o select recipients, use an existing list, e depois vou selecionar aqui, primeiro vou caminhar aqui, encontrar a minha lista de trabalhadores, vou clicar 2 vezes, ou por simplesmente uma vez, e depois clicar o Open, dessa vez eu vou clicar 2 vezes, e pronto, nós temos aqui esse pequeno quadro, onde ele indica a planilha, ok? Mais uma vez, vai se dar o caso aparecer várias folhas dentro da mesma planilha, ou seja, você tem um documento do Excel
com várias folhas. Tem folha 1, folha 2 ou a folha com vários nomes. Então, você vai ter que saber qual das, portanto, folhas tem a lista de trabalhadores. Outra coisa, de novo, que eu vou explicar é que tem que ter produzido a lista de tal forma que na primeira linha você tenha aí, portanto, os títulos, né? No nosso caso, temos o número do trabalhador, depois temos o nome do trabalhador e lá no fim temos a referência. Então, vamos clicar OK, porque está tudo em ordem. E pronto, ele vai acionar aqui esses botões que nós vamos usar. O primeiro botão que nós vamos usar é do nome, portanto, vamos clicar aqui nome completo. Não importa essa sequência, você pode alterar à vontade. A seguir, vamos colocar o número do trabalhador. E vou parar por aqui na referência. Eu vou colocar aqui a referência, ok? Portanto, e vou também fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar aqui, vou boldar aqui o mesmo senhor e o nome. E a seguir também fazer a mesma coisa aqui com a referência. E pronto, puro, simplesmente como isso. Então, tão simples quanto que acabei de fazer. Não leva muito tempo. Você pode produzir cartas, 1000 cartas, 10.000 cartas em um piscar de olho. É só, portanto, acrescentar esses campos, produzir a lista, acrescentar os campos e depois vir aqui para o mailing list, vir aqui para o select recipients, use an existing list e finalmente adicionar os campos e fazer o preview. Vocês vão ver que o Assir Manuel está aqui, o número dele é A0005 e também temos aqui a referência. O que nós vamos fazer a seguir? Finalmente vamos clicar aqui Finish, Edit Individual Documents, All, porque nós pretendemos imprimir todas as cartas, e vamos clicar aqui nesse botão mágico para gerar as cartas. E as cartas estão todas aqui. Todinhas, bonitinhas. E pronto, a partir de agora, o que você vai fazer? Vai imprimir as cartas, vou mandar imprimir, pode gravar, mandar por e-mail para alguém que seja responsável pela multiplicação. Okay? Vai-se dar o caso da sua impressora estar avariada e pretende que uma outra pessoa dentro da mesma empresa possa imprimir as cartas, então você vai salvar. Neste caso, eu também vou guardar essa minha carta para uma possível consulta no futuro, Save As, e aqui carta e vou colocar aqui, no caso, vou colocar aqui trabalhadores. E save. E já está. Eu posso fechar e fechar, ok? Salvar aqui o template, a comunicação, não tem problema nenhum, ok? E pronto, é tudo que eu tinha para hoje, ok? Se tiver alguma questão, pode deixar um comentário, terei o maior prazer em responder todos os comentários que forem deixados aqui no canal. E também não se esqueça, conforme eu disse no princípio, partilha o vídeo com algumas pessoas que você acha que vão achar isso interessante, pode ser bastante útil, numa altura em que o tempo é tudo. Neste caso, você pode produzir várias cartas em pouco tempo, tendo aí uma lista de clientes, ou uma lista de trabalhadores, ou qualquer que seja outra lista que esteja interessado em multiplicar e mandar aí para os seus destinatários, ok? Então, muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.